Olá, hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2018 e ontem Luiz Inácio Lula da Silva tomou uma goleada de 3-0 no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. A condenação do ex-presidente era esperada. A dúvida é se haveria unanimidade, como aconteceu. E mais do que unanimidade, os 3 juízes concordaram na pena, que foi aumentada em relação ao que tinha sido decidido pelo juiz Sérgio Moro, de 9 para 12 anos. O que ficou claro no voto de pelo menos um dos juízes foi que a lógica do PowerPoint, aquele famoso PowerPoint apresentado pelo Ministério Público Federal e que foi motivo de piada Brasil afora, prevaleceu. Prevaleceu a lógica do PowerPoint. Lula não estava sendo julgado por causa do triplex do qual seria dono, pois um dos juízes disse em determinado momento que o triplex era o de menos. A imputação mais importante não diz respeito propriamente ao recebimento do triplex, porque afinal de contas é um bem de menor valor. A imputação mais importante está na primeira parte da denúncia, quando se coloca o presidente da República como garantidor do funcionamento dessa organização criminosa mediante as indicações e manutenções das pessoas nos cargos e a exploração do capital político que isso lhe atribuía, junto à base aliada e para fins eleitorais. Mas o triplex também é relevante na denúncia e ele é relevante por uma razão muito importante, porque ele torna evidente o benefício pessoal, torna evidente que se sabia da conta geral de propinas, que o presidente da República tinha pleno conhecimento disso e dela se fazia uso. O fato é que, condenado em segunda instância, Lula, em tese, estaria fora da eleição, por causa da lei da ficha limpa. Mas o PT não tem nenhum outro candidato tão forte. Aliás, nenhuma outra agremiação partidária tem um candidato tão forte. Então, qual é a lógica? A lógica é colocar Luiz Inácio Lula da Silva na urna. Colocar o nome do ex-presidente como a opção do partido. É o que já tinha sido decidido e foi reafirmado pelo Partido dos Trabalhadores. Lula será candidato. Uma nota assinada pela presidente do partido, divulgada logo depois da condenação, afirmou categoricamente que vamos confirmar a candidatura de Lula na convenção partidária e registrá-la em 15 de agosto, seguindo rigorosamente o que assegura a legislação eleitoral. Como é que ele vai ser candidato se ele está impedido pela lei de ficha limpa? Bom, haverá recursos na justiça. E o partido terá tempo para levar adiante a campanha, porque até agosto ninguém é candidato oficialmente. Então, ele não poderá ser impugnado se ele ainda não é candidato. O partido vai deixar para o último momento o registro da candidatura. E aí a Justiça Eleitoral vai ter que decidir. Naturalmente, em meio a isso, a campanha estará acontecendo e a Justiça Eleitoral vai decidir o caso já muito próximo da eleição. Provavelmente, o nome de Lula estará na urna, mesmo que na última hora o partido seja obrigado a trocar de candidato. O julgamento, em tese, afastaria Lula da eleição, só que ele disse que agora está mais disposto do que nunca a concorrer. Para mim, esse julgamento é uma oportunidade de eu viajar ao Brasil e começar a discutir com o povo brasileiro o que a gente já teve, o que a gente está perdendo e o que a gente pode voltar a ter. Eu até já nem queria mais fazer política. Eu já tinha sido presidente, eu já tinha sido aprovado. Mas agora o que eu estou percebendo é que tudo que eles estão fazendo é para tentar evitar que eu possa ser candidato. Não é nem ganhar, é apenas ser candidato. Mas essa provocação é de tal envergadura que me deu uma coceirinha e eu agora quero ser candidato a presidente da República. O que me parece é que a gente vai se encaminhando para um beco sem saída. A candidatura de Lula vai crescer ainda mais e para barrá-lo vai ser preciso novamente outras intervenções, vai ser preciso acelerar o andamento de questões na justiça, vai ser preciso deixar cada vez mais claro que o objetivo final é impedir que Lula retorne ao cargo. Especialistas em direito, ouvidos por diferentes meios de comunicação, garantem que ele poderá ser candidato, ainda que preso.
Mas outros ressaltam que a situação é muito complexa e inédita. Vai ser preciso, pela primeira vez, defrontar a Justiça Eleitoral com uma questão dessa proporção. O candidato condenado em segunda instância na Justiça, eventualmente preso, porém com chances reais de vitória. Ou um candidato que vence a eleição correndo o risco de ter os seus votos anulados. Não é um ambiente político que sugira muita paz, muita tranquilidade para o ano eleitoral de 2018. Como disse um telespectador nosso aqui do Sala de Notícia, o problema não é prender Lula. O problema é como prender Lula estando soltos Romero Jucá, Collor, Temer, Aécio e tantos outros. Como é que se vai prender Lula por causa de uma decisão dos tribunais inferiores e os tribunais superiores estão desmoralizados? É esse tipo de coisa que só vai reforçar daqui para frente a candidatura do Lula. E eu imagino que deve crescer também a campanha do Jair Bolsonaro, porque é o único que se apresenta como um porta-voz eficaz daqueles que não querem de forma alguma o PT voltando ao poder. À medida em que não houver esperança em nenhum outro candidato mais, a candidatura de Jair Bolsonaro pode vir a ser reforçada. Então a gente deve se preparar para um segundo turno entre PT com Lula ou sem Lula e Jair Bolsonaro. E seja feita a vontade de Temer. Se o Lula um dia puder participar da eleição, será uma coisa democrática. O povo vai dizer, quero ou não quero. Mas a gente duvida, né, que de verdade o Temer queira que Lula seja candidato. E no rol das candidaturas que até Deus duvida, temos esse daí. Vou botar no começo só a voz dele, você vê se adivinha e no final eu revelo quem é. Por que não? Eu acho que o centro democrático deste país está sem candidaturas que possam representar esse sentimento e essa vontade da população brasileira de ter um candidato a presidente da República que não esteja nos extremos, nem na extrema esquerda, nem na extrema direita. Então esse centro aí está muito vazio e eu acredito que, por que não, poder postular em nome do Partido Trabalhista Cristão uma candidatura à presidência da República. Pois é, e a política brasileira está desse jeito. Um candidato com muita chance de vitória, condenado em segunda instância na justiça. Um ex-presidente que sofreu impeachment por causa de corrupção, candidato décadas depois disso. E no Senado Federal, Aécio Neves, e na presidência da República, Michel Temer. Esses quatro dão bem uma ideia do que é a política no Brasil e representam precisamente aquela expressão: no Brasil, o passado não passa. E a gente vai ficando por aqui. Estaremos de volta amanhã. Um abraço para você e até lá.